Este é o podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Eu sou o Fabiano Salles e te dou as boas-vindas neste estudo que tem por objetivo resgatar o Evangelho à luz da doutrina espírita e, portanto, a gente estuda as obras básicas e as subsidiárias seguindo um determinado tema. A gente está seguindo a sequência do livro Jesus no Lar, do espírito de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, o estudo gira em torno do capítulo 40, intitulado O Venenoso Antagonista. Só o título já deixa a gente curioso, né? Mas não vou falar nada. Quem vai falar com a gente é a Dorcas daqui a pouquinho. Segura aí que a gente vai ouvir junto, tá? Porque tem muitas questões relevantes que ela traz de vários temas, vários autores, tem Joana de Ângeles, alguns outros autores, Emmanuel, o Livro dos Espíritos, enfim, tá muito legal. Segura aí, a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Os avisos de sempre. Primeiro é que a gente sempre tem, normalmente no mesmo dia do lançamento do podcast, a nossa live que acontece no canal do YouTube, no sábado, às 17h50, todo sábado. Não tem problema se você não puder participar, ela fica gravada. Mas, gente, vamos combinar, é muito bom estar junto, porque a gente tem oportunidade de interagir, de perguntar, de colocar a nossa dúvida. Se quiser a crítica, a sugestão, enfim, é aberto para a gente participar. E esse é o nosso intuito, que você se aproxime de nós, que você nos ajude a divulgar a palavra do bem. Então participe conosco, divulgue os links, enfim, esteja mais juntinho do nosso coração. E, aliás, a gente sempre disponibiliza na descrição, tanto do podcast quanto da live, toda uma bibliografia complementar. Normalmente, a maior parte com os links para você acessar, estudar, aprofundar, enfim. Né? A ideia é que a gente vá caminhando junto nessa jornada de aprendizado. No final desse nosso podcast, a gente tem sempre o nosso momento de oração, que eu te convido para ficar até no final, orar junto. A gente sempre começa com uma poesia. De novo, hoje a gente traz uma poesia de Maria Dolores. Enfim, a gente fecha com chave de ouro. Dito tudo isso, eu vou repetir para você o nosso convite de sempre e é de coração. Vamos ouvir? Queridos irmãos, estamos juntos com muita alegria para mais uma valiosa reflexão do livro Jesus no Lar. Hoje estudaremos o capítulo 40, denominado O Venenoso Antagonista. Inicialmente, irmãos, ao ver esse tema, me lembrei com muito carinho do meu curso de Educação Física, no qual estudamos ser antagonista, o músculo que inibe o movimento proposto pelo músculo agonista, levando ao relaxamento. Isto em nosso organismo é importante para evitar que nosso músculo agonista permaneça sempre contraído, nos causando dor, desconforto e graves lesões. Mas este antagonista, trazido por nosso Divino Mestre Jesus, trouxe consigo, irmãos, além de sua função inibidora, um veneno que, de acordo com a apostila toxicológica básica da CESAB, é toda substância que, incorporada ao organismo vivo, produz por sua natureza alterações incompatíveis com a saúde ou a vida. Então, entendemos, de acordo com o título Venenoso Antagonista, o antagonista de nossa história é um inibidor do movimento que trouxe consigo algo que é oposto à vida. Nossa reflexão de hoje se passa na casa de Pedro. Inicia com a fala de um homem chamado Filipe. Mas não é qualquer Filipe, pois este é identificado como o das mãos calejadas, que pode significar mãos rígidas, endurecidas pelo trabalho, ou figurativamente um homem de vida sofrida, endurecido pela vida. Realmente, irmãos, a vida não deve ter sido fácil para Filipe até ali. O texto nos diz que Filipe desabafou sobre sua vida, o qual
a qual qualificara com amargura, contando a todos que ali estavam com muita emotividade e ainda com sofrimento, as dores que havia passado, emocionando assim os ouvintes que entraram em sua faixa de vibratória amargura. Observamos então a questão aberta, que ela não se refere ao fato dele falar de sua vida, mas sim do modo como se sentir ao falar, irmãos, com amargura, que de acordo com o dicionário Oxford da língua portuguesa, amargura significa padecimento moral, aflição, angústia e tristeza. Mas, irmãos, eu pensei comigo, de quem Filipe estava falando para os presentes naquela reunião? Não seria dele mesmo? Sim, de sua história, como protagonista, como autor. E de uma vida, de um caminhar cheio de sofrimento físico e moral, que lhe gerara aflição, angústia e tristeza. Me senti curiosa e pesquisei sobre o significado do seu nome. Descobri que ele deriva do nome grego Filipos, que significa amigo dos cavalos. Mas cavalo é força, movimento, e movimento é vida. Filipe significa então um forte amigo da vida. Mas se ele é amigo da vida e forte, por que trata sua própria vida assim com tanta tristeza, permitindo que suas fragilidades enfraqueçam sua alma? Ai, irmãos, essa reflexão vai ser muito importante quando estudarmos como Jesus nos explica sobre isso. Essa delicada situação de Filipe me fez parar e pensar. Nada acontece em nossa vida por acaso. Começando então pelo nosso nome, pelo nome que recebemos ao nascer. Logo, eu pensei, por que temos esse nome que nos individualiza e nos identifica? O que ele significa para a minha vida, para a minha encarnação neste plano, neste século? Como nós vivemos? Como falamos de nós mesmos para outras pessoas? Será que é de acordo com o nome que tem? Ou que temos? Entenda agora que este modo escolhido por mim de compreender minha vida reflete o modo como eu me vejo sendo agonista, isto é, responsável pelo próprio movimento da minha vida. Voltemos para o texto. Diz Emmanuel que Pedro carinhosamente interrompeu Filipe. Vemos aqui que Pedro foi meigo e doce com a emotividade de Filipe, pois o compreendera, e Pedro sabia, por experiência própria, que a troca de carinho é essencial para o equilíbrio emocional do ser humano. Irmãos, além de ser importante para a saúde do indivíduo, de cada um de nós. Então, através do abordamento, do acolhimento de Pedro, o coraçãozinho de Filipe começara a ser tratado, direcionando ao equilíbrio emocional. Ai, irmãos, que maravilha! E é assim que Jesus nos trata, com outros irmãozinhos em nossa caminhada. Diz nosso texto que em seguida Pedro pediu ao Mestre Jesus que explicasse novamente sobre o poder da tentação. Então, lá fui eu me perguntar novamente, por que Pedro interrompeu Filipe, mesmo fazendo com carinho? O que tem a ver a tentação com a fala de Filipe? Qual é o problema da tentação, o qual levou Pedro a pedir ao Mestre que explicasse novamente? Segundo Meimei, no livro Pai Nosso, psicografada por nosso querido Chico Xavier, no capítulo 7, Não nos deixe cair em tentação, diz: a tentação nos procura, segundo os sentimentos que trazemos no campo íntimo. As forças que nos tentam correspondem aos nossos próprios impulsos. Por esse motivo, necessitamos vigiar o cérebro e o coração.
a fim de selecionarmos as sugestões que nos visitam o pensamento. As situações boas ou más fora de nós são iguais aos propósitos bons ou maus que trazemos conosco dentro de nós. Exatamente, a tentação da incompreensão e que gera amargura foi atraída pela ignorância de Filipe, e Filipe agiu como muitas vezes nós agimos, com impulso no pensar e no falar acerca de nós mesmos, daquilo que nos causou dor, não compreendendo que estamos tendendo à autoobsessão, toda vez que alimentamos o sentimento da autodepreciação, levando-nos a falar de nossa história de vida com amargura, esquecendo a nossa paternidade, esquecendo-nos do infinito e misericordioso amor de Deus por nós e de sua presença constante diariamente em nossas vidas, irmãos. E também, possivelmente, tendemos à auto-obsessão por nos desconhecer ou estar deixando de lembrar que nossa programação de vida foi previamente organizada por nós. Então, do que reclamamos? Mas reclamamos. Caímos na tentação da reclamação e assim alimentamos dentro de nós a autoobsessão. O Espírito Hamed, no livro A Imensidão dos Sentidos, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, na página 115, nos esclarece sobre a autoobsessão. Ele diz assim: mas é necessário evitar atribuir a ação direta dos espíritos a todas as nossas contrariedades, que em geral são consequências da nossa própria incúria ou imprevidência. Ele referiu-se ao livro dos médiuns na segunda parte, no capítulo 13, no item 253. Mas conclui: a influência obsessiva da alma sobre si mesma denomina-se autoobsessão. A criatura passa a ser a opressora de si própria. Há um verdadeiro campo de batalha no seu interior, provocando alterações de comportamento físico, emocional e mental. Logo, irmãos, nos auto-obsidiamos quando nos depreciamos, nos cobramos demais, nos criticamos, vendo somente nossos desejos. Isso porque esquecemos de nossa origem divina. Então, queridos irmãos, Jesus inicia sua fala chamando nossa atenção para a nossa saúde mental. Precisamos cuidar de nossa saúde da mente, dos nossos pensamentos, assim como cuidamos do nosso corpo físico. Precisamos cuidar do nosso espírito. Como espíritas que afirmamos ser, compreendemos ser um espírito que estamos provisoriamente em um corpo. Pois o que é nosso verdadeiramente nesse planeta escola, irmãos? O nosso espírito, o nosso pensar e o nosso agir. Lembremos aqui que mesmo como espíritas e tentando uma noção de entendimento, temos nossas fragilidades, irmãos, os nossos momentos de segurança e de desequilíbrios. Não há quem não sinta o medo, a ansiedade em determinadas situações ou se irrite diante de certas circunstâncias. No entanto, cada um de nós sente e expressa a sua própria fragilidade de uma maneira diferente, não é? Uns derrubam lágrimas visíveis, como eu que vos falo. Outros choram por dentro. Uns exteriorizam seus sentimentos. Outros, numa atitude inversa, escondem os sentimentos. Uns, mesmo que contrariados, conseguem sustentar seus princípios e valores. Outros os deixam todos de lado. Esquecemos que o sofrimento é uma necessidade do espírito, por isso todos os aspectos de nossa vida merecem cuidados. Mas neste momento, todos precisamos fazer uma escolha que é individual. Neste momento de insegurança, de desequilíbrio, de medo, de ansiedade. A questão é: bebo o veneno da tentação, da autodepreciação,
ou busco superar meus conflitos íntimos e me entender? Bebo o veneno da tentação, da autodepreciação, ou busco superar meus conflitos íntimos, buscando me entender? Neste sentido, o escritor espírita Luiz Gonzaga Pinheiro afirma: o próprio Espírito traz em si mesmo a maior de todas as batalhas, a intransferível peleja para vencer a si mesmo. Jesus, então, lança luz ao nosso pensar sobre a sutileza da auto-obsessão em Filipe e tão presente em nós nos dias atuais, contando esta história, irmãos. O Senhor, nosso Pai, precisou de um pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e libertina. E para isso, localizou no centro desta cidade uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que amavam a Deus e lhe honravam as leis sábias e justas. Os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente, disse Jesus. Fundaram o ativo núcleo de caridade e fé transformadora. Mas o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra persistente. Este nosso antagonista, o espírito das trevas, começou a lançar tentativas para enfraquecer os servos de Deus e o trabalho de luz. Flagelou-os com os morcegos da maledicência, atormentou-os com as sementes da calúnia, enviou-lhes os demônios da vaidade, encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, e a tudo isso os nossos irmãozinhos venceram. Então Jesus contou que o espírito das trevas, o antagonista, ficou furioso e enviou o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família. Muito de leve. E disse-lhe solene: és um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros e faze penitência perante o Eterno. Clama tuas culpas, tuas culpas. O nosso irmãozinho, irmãos, permitiu-se beber o veneno da autodepreciação, trazido por seu antagonista sob o sabor sutil da tristeza. Assim como nosso irmãozinho da história do Mestre Jesus, todos nós, como também Filipe, temos nosso antagonista que nos estuda, irmãos, para saber que veneno irá nos oferecer, a fim de enfraquecer nossa força de movimento. Quanto à influência dos espíritos desencarnados, devemos lembrar que os espíritos se organizam tanto no bem quanto no mal. Sabemos que as influências acontecem naturalmente no dia a dia, como diz a questão 459 do Livro dos Espíritos. E influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Diz o Espírito da Verdade, muito mais do que imaginas, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Exatamente, irmãos. Então, irmãos, temos muito a pensar. E com nossos queridos convidados Nízia e Evaldo, eu e meu filho Juninho, convidamos a todos para continuarmos este reflexivo diálogo na live. Mas não podemos esquecer desta lição de hoje. A nossa força está na alegria de nos enxergarmos sempre capazes. A nossa força está na alegria de nos enxergarmos sempre capazes.
Que nosso bom Deus nos abençoe, irmãos, hoje e sempre. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Amor e Fé, de Maria Dolores. Quando te vejas, coração amigo, sob o clima violento das crises de tristeza e sofrimento, não te deixes vencer. Nos momentos de sombra ou de perigo, mantém-te na esperança em que te elevas. Cada noite, conquanto envolto em trevas, é o prelúdio de novo amanhecer. Procura meditar e ver mais longe o apoio natural em que te escudas. É tecido no amor de forças mudas, desde os astros ao chão. A terra não discute. O sol não fala. Nada te pede à vida a floresta opulenta. E a riqueza do ar que te alimenta dá-se de todos sem reclamação. A flor que te perfuma é silêncio e beleza. A fonte não opina, apenas canta. Não tem forma verbal a força agreste e santa que assimilas do mar. As bênçãos que te cercam dia a dia, proteção, segurança, alegria e defesa, nascem da natureza, fonte viva de amor que não cessa de amar. Trabalha, regozija-te e perdoa, ampara sem cobrança e auxilia a qualquer. Não saiba a mão esquerda o que a direita der. Esta é a lição do Cristo, ante crentes e ateus. Não temas caminhar, serve e prossegue. Resguarda-te na fé alta e sublime. Segue fazendo bem, nada te desanime, porque trazes contigo a presença de Deus. E é esta presença divina que sentimos nesses instantes de oração, banhados pela luz do Evangelho, lição sublime do Mestre Jesus, que nos envolve os corações nesses instantes, trazendo reequilíbrio, mais paz ao coração e fortalecendo nosso ânimo e nossa fé. Divino amigo Jesus, ampara-nos os passos para que possamos saber escolher em cada opção, em cada caminho que se nos apresente. Ajuda-nos, Mestre, como nos ensinaste, a pedir perdão ao mais alto, porque falharemos, porque erraremos. Mas também, como nos ensinastes, ajuda-nos a retomar a jornada, trazendo o aprendizado diante de cada dificuldade, de cada erro, de cada queda. E, sobretudo, Mestre amigo, te pedimos a força em nossos corações para jamais desanimar, que possamos prosseguir sempre, na certeza de que somos plenamente amparados, protegidos e amados em cada passo do nosso caminho. Que a tua luz de amor, Mestre amigo, esteja conosco hoje e sempre. Que a luz da divina bondade e da sublime misericórdia se faça sentir em nossos corações. Que assim seja.